Tem infinitas coisas que eu não, que minha opinião mudou drasticamente, totalmente. E eu acho que é natural, são mais de 700 vídeos, pra você ter uma noção. Hoje eu posso estar falando uma coisa pra você e amanhã eu posso trocar ideia com uma pessoa que me mostra totalmente um outro ponto de vista que faz mais sentido pra mim, eu só não tinha esse conhecimento, eu só era ignorante. Minha maior insegurança é essa da velhice, sabe? De não conseguir me adaptar a novas coisas. Tipo, eu olho o TikTok e falo... Legal, mas assim, não consigo fazer dancinha, entendeu? Eu me sinto meio ridícula fazendo dancinha. E na época tinha essa história do diário virtual, que era basicamente o blog, a primeira versão do blog em si. Você escrevia sobre a sua vida cotidiana, os seus dilemas e as situações que você estava passando, dentro de um espaço na internet e você divulgava isso ou não. Eu comecei na internet com a escrita assim, eu tinha um blog pessoal, depois veio o Fotolog, aí virou blog com foto, né, virou texto com foto, e eu acho que foi por isso que eu comecei a ter mais acesso a outros blogs. Teve o Não Salvo, o próprio Testosterona, o Jacaré Banguela, que era como se fosse o TikTok de hoje em dia, né, que era o que bombava entre aquela geração na época. E a partir daí que deslanchou essa minha história de produção de conteúdo para a internet. Então, na verdade, eu não sabia que eu tinha essa vontade de falar sobre assuntos do universo feminino. Era uma coisa muito natural para mim. Eu sempre tive muitos amigos homens e a gente sempre conversou sobre todas as coisas. E, às vezes, naquela época, era muito mais fácil eu conseguir falar sobre... sei lá, questionar, procurar informações, especialmente sobre relacionamento, com os meus amigos que estavam ali, porque eu imaginava que eles tivessem uma vivência mais honesta do sexo, do gênero pelo qual eu estava interessada. Então, a gente acabava comentando muito sobre esses assuntos. Eu fui descobrir que eu queria falar sobre isso, que eu tinha uma facilidade para falar sobre isso, quando nessas histórias de conhecer o pessoal de blog, etc., eu conheci o Edu, que é o dono do Testosterona, e a gente começou a ficar amigo e conversar. Eu mostrei meus blogs de escrita para ele, os diários que eu tinha e tal, e ele falou, nossa, eu acho que você poderia fazer uma coluna aqui no Testosterona direcionada para mulheres, falando sobre o universo feminino, assim, sem papas na língua, sem... como se você estivesse falando com a gente, com seus amigos. Eu tinha muito medo do julgamento, assim, creio eu, do que as pessoas iam achar, apesar de que as pessoas próximas, elas sabiam que era eu por trás do pseudônimo Acid Girl e etc., então não tinha problema nenhum, mas eu acho que era mais uma política do blog Testosterona mesmo. Todo mundo que fazia coluna lá tinha um pseudônimo e não se revelava. Eu acho que a motivação ela veio já de uma visão de negócio que eu não tinha consciência, porque a gente não ganhava dinheiro ainda suficiente para se manter com blog na época. E aí, quando surgiram as primeiras pessoas no Brasil fazendo conteúdo em vídeo, Felipe Neto, PC Siqueira, o Cauê Moura, a própria Kéfera, a gente tudo começou mais ou menos na mesma época. Eu lembro de ter olhado e pensado, pô, isso parece o que eu faço. Só que diferente de escrever, seria sentar de frente para uma câmera e falar abertamente o que eu tenho na cabeça. Meu primeiro vídeo é revelando que eu era a pessoa por trás da Acid Girl. Hey Little Boys, hoje eu tô aqui para fazer uma revelação bombástica. Algumas pessoas já sabem pelo Twitter que eu resolvi revelar a minha identidade e a partir de agora os posts vão ser feitos em vídeos. O segundo vídeo eu estava falando sobre mulheres e filmes pornôs. Então eu considero esse o primeiro vídeo. Naquela época, esse vídeo ele teve 100 mil visualizações em uma semana. Moral da história: não existe mulher que não tenha visto sequer um filme pornô durante a vida inteira. E não existe mulher que não sinta tesão com filme pornô também. Se vocês andam acreditando nessa historinha por aí, tá na hora de parar de acreditar que elas estão enganando vocês. Não senti medo, não senti receio, nem nada. Não achei que eu fosse ser extremamente julgada. E mesmo que fosse, acho que eu não estava muito me ligando para isso. Porque eu já fazia a coluna dentro do Testosterona. Essa coluna era muito bem quista. Então, acho que na minha cabeça eu já pensava, não, mas eu já tenho um pessoal que vai curtir esse tema. A diferença agora é que ao invés de ler, eles vão assistir a um vídeo. Então, a acidez feminina, teve a importância que ele teve na época exatamente por ter como diferenciar uma mulher que falava sobre os temas que eu falo. Relacionamento, comportamento, sexualidade.
Na época a gente tinha algumas outras mulheres produzindo conteúdo para o YouTube especialmente, e para blogs, mas elas falavam sobre beleza, sobre saúde, sobre estética de uma maneira geral. Eu acredito que dá para reconhecer a personalidade de uma pessoa pelo gemido dela. Vai falar que não é. Todas as pessoas gemem diferente, não adianta, todo mundo geme diferente. E eu acho que esse foi o maior atrativo, tipo, nossa, quem é essa que está se predispondo a falar sobre essas coisas e tal. E eu vejo uma mudança catastrófica, assim. Na época, apesar de que se eu tivesse levado isso em consideração, não estaria aqui até hoje, mas existia muito mais crítica e muito mais gente que achava aquilo um absurdo, pelo fato de eu ser mulher ou pelo simples fato de abordar os temas do jeito que eu abordava, de uma maneira simples, assim, leve. Eu acho que tem infinitas coisas que a minha opinião mudou drasticamente, totalmente. E eu acho que é natural, são mais de 700 vídeos, para você ter uma noção. E existe um motivo, inclusive, pelo qual eu não deleto esses vídeos, que a minha opinião mudou, que é exatamente esse, de mostrar que, olha, não é porque há 10 anos atrás você pensava desse jeito, que você precisa continuar repetindo essas coisas ou acreditando nesse tipo de coisa atualmente. Medo eu nunca tive de cancelamento ou de nada parecido, exatamente porque eu acredito piamente nessa coisa de, gente, hoje eu posso estar falando uma coisa para você e amanhã eu posso trocar ideia com uma pessoa que me mostra totalmente um outro ponto de vista que faz mais sentido para mim, eu só não tinha esse conhecimento, eu só era ignorante. Então, medo eu acho que não. Mas já passei por uma coisa parecida. Quando eu entrei num projeto da ONU pelo YouTube como embaixadora, a gente teve uma questão assim, teve um pessoal que se reuniu para mandar mensagem, e-mail para a ONU Mulheres Brasil, falando que não fazia sentido eu estar sendo convidada, por causa de vídeo X e Y de 5, 6 anos atrás e tudo mais. Então, eu passei por esse processo e fiquei muito chateada na época. Achei que tinha acabado tudo, que não fazia sentido mais, que eu ia perder exatamente aquilo que eu tenho enquanto trabalho primordial, que é a credibilidade e tal, mas foi tudo muito contornado exatamente porque faltava informação e o pessoal que entrou nessa de pedir as coisas não sabia exatamente o que era o projeto, a gente não podia falar, tinha que esperar uma data específica, e aí foi uma grande confusão de comunicação. Eu acho que a melhor parte da internet, desde o início até agora, é a questão da gente conseguir se identificar, de entender que existe gente que é parecido com a gente, que vive os mesmos dilemas, ou que, sei lá, até às vezes tem um corpo parecido com o nosso, porque antes da internet a gente estava muito mais escravo de padrões, padrões de comportamento, padrões de beleza, padrões de todos os tipos. Então, acho que essa é a coisa mais valiosa da internet em si. E eu acho que a coisa pior da internet, que eu acho que é o pior momento, inclusive, é a gente que deliberadamente cria histórias que não são verdade para tentar influenciar uma outra pessoa. E eu sempre fico pensando, gente, mas essa pessoa não tem uma coisa para fazer em casa, tipo um negócio para lavar, uma cama para arrumar, sabe? Porque não faz nem sentido. Meu Deus, ela vai sair do YouTube, não vai fazer mais vídeos no YouTube. Não, calma. Vai mudar, mas vai mudar para melhor. E outra coisa que eu acho que vai acontecer com a gente no Sparkle, com essa migração toda, é que a gente tem uma oportunidade gigantesca de fazer uma comunidade que é só nossa. A minha maior insegurança é essa da velhice, sabe? De não conseguir me adaptar a novas coisas. Tipo, eu olho o TikTok e falo, legal, mas assim, não consigo fazer dancinha, entendeu? Eu me sinto meio ridícula fazendo dancinha. Isso me pilha mais do que a questão do engajamento. É possível envelhecer na internet. Você só tem que saber quais são os seus objetivos enquanto pessoa, assim. Porque seria muito hipócrita da minha parte falar que não, pensa comigo, porque eu já estou nessa há 11 anos, já é um grande envelhecimento, já é mais de uma década de envelhecimento. Então, eu acho que desde que você não fique parado no tempo, que é outra coisa também que eu me preocupo, de, tipo, virar o Sérgio Malandro do rolê, sem ofensa, Sérgio Malandro, mas de, tipo, ficar estagnada sabe como é que é? Ok, isso pode me garantir que eu perpetue? Pode, mas será que isso vai refletir quem eu sou? Eu entrei na internet e fiz dela o meu trabalho quando ninguém imaginava que a internet poderia servir como trabalho para gente desconhecida. É muito louco pensar que virou um trabalho, um grande trabalho, que emprega outras pessoas e que tem muita gente envolvida. Durante muito tempo eu não tinha
tive a noção, e aí eu não estou falando sobre responsabilidade, porque eu considero que eu sempre fui uma pessoa muito responsável, do que o Acidez Feminina e o conteúdo que a gente faz pode transformar na vida de uma pessoa. É muito valioso, assim, sabe? Não tem como medir, assim.